Bora. Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live aqui desta quarta temporada de lives da Cátedra Intercom, da Cátedra em Comunicação e Informação José Marques de Mello. Eu sou o professor Rodrigo Gabriotti, diretor adjunto de projetos da Intercom, e juntamente com as professoras Sônia Jacone, diretora de projetos, e Nair Prata, diretora científica da Intercom, estamos à frente desta nova temporada de lives que, como eu disse na abertura, é a quarta temporada de lives. As nossas lives surgiram no contexto da pandemia, em 2020, quando todos nós fomos obrigados a ficar no distanciamento, e aí surgiu essa ideia de fazer as lives foram um sucesso, deram certo e se tornaram aí parte do calendário de atividades da Intercom, mais especificamente da Cátedra Intercom em Comunicação e Informação, José Marques de Mello. Então a gente está dando sequência a este trabalho da Cátedra com a temporada de lives, desta vez a de número 4. Em nome também do presidente da Intercom, Giovandro Ferreira, dou as boas-vindas, em nome da diretoria executiva, a todos os participantes de hoje, tantos participantes que vão estar na mesa e também aos participantes que estão aí nos assistindo, tanto aqui pelo Zoom, que se inscreveram previamente, como também pelo Facebook da Intercom, que está transmitindo ao vivo. As pessoas que estão nos acompanhando pelo Zoom e pelo Facebook podem fazer perguntas. Aí eu só peço que o pessoal da live se organize, o pessoal do GP se organize para acompanhar essas perguntas, tanto no chat do Zoom como pelo Facebook, para que possam acompanhar e depois dar o andamento ao debate de vocês. Lembrando que as lives elas têm alguns produtos derivados, este ano são 3 produtos derivados. Então, esta live, depois de hoje, dentro de um curto espaço de tempo, ela vai para o YouTube da Intercom, então ela fica lá como um acervo audiovisual, onde as pessoas podem fazer consultas, usar esse material em sala de aula, usar como referência para artigos, enfim, para uma série de trabalhos. Então, um dos produtos derivados é esta live colocada depois no canal do YouTube, do canal da Intercom lá no YouTube. O segundo produto derivado que nós temos e que já vem sendo feito há algum tempo e com um certo sucesso, é o podcast Papo Jor, né, da Universidade Federal do Ceará. Então, nós temos uma parceria com o programa de pós-graduação da Federal do Ceará, que organiza essa live depois em podcasts e também disponibiliza os episódios de cada grupo de pesquisa que aqui participou. E o terceiro produto que nós temos é a produção de um e-book. Então, cada live dessa vira um texto. Então, a gente já deixa aqui o convite prévio aos organizadores da live de hoje, para que depois transformem esta live num artigo que será publicado neste e-book, este e-book que será lançado no Congresso Nacional da Intercom, que será de 5 a 9 de setembro deste ano. Com uma boa notícia, ele é presencial na Universidade Federal da Paraíba, e como vocês sabem, as inscrições já estão abertas. Então fica esse convite. Hoje é a nossa terceira live, nós temos nessa quarta temporada um total de 21 lives, então a gente já começou na semana passada e vamos seguir até o dia 28 de junho com esse calendário de lives. E para esta live de número 3, que hoje é organizada pelo GP Comunicação e Religiões, nós temos como tema o Estado na Arte, na Pesquisa em Comunicação e Religiões, lançamento do Dicionário de Comunicação e Religiões. Uma importante publicação que vem surgindo, que eles vão falar e vão dar os detalhes, publicação esta que tem o selo da Intercom como uma das parceiras nesta publicação. Então, isso também muito orgulho a Intercom de fazer parte desta publicação que vocês vão conhecer nesta live. Os nossos convidados de hoje são a professora Magali do Nascimento Cunha, do ISER, e o professor Alan Novaes, da UNASP. Eles são os convidados e eles vão ter aí a mediação desta conversa, deste bate-papo na live, conduzida aí pelo professor Ricardo Alvarenga, da Signes, Agência de Comunicação Católica. Então, lembrando que vocês têm até 7h30, como eu disse para vocês nos bastidores, a professora Sônia Jacone vai chegar para o encerramento, então, quando vocês perceberem que a Sônia piscou aí na tela, lá por 7h27, 7h28, é o nosso sinal de alerta, é o nosso toque de recolher, que já está, então, finalizando o tempo de vocês. Ricardo, passo para você conduzir uma boa live, parabéns antecipadamente pela publicação e muito sucesso nesse encontro de vocês. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, bem-vindos
né, a esse momento, a essa live. O nosso grupo está em festa, né, por esse momento de hoje, por essa celebração, porque, de fato, é um coroamento, né, de toda uma trajetória, de um trabalho árduo, né, de várias mãos, né, que trabalharam aí juntos na produção desse dicionário. O tema da nossa live é esse panorama dos estudos em comunicação e religiões no Brasil. A gente vai fazer isso a partir de tudo aquilo que foi construído no dicionário. Então, para quem não estava aí participando do processo de elaboração do material do dicionário, vocês vão ter aqui uma oportunidade em primeira mão, né, de conhecer mais detalhes, né, sobre a construção, sobre a construção dos eixos temáticos, né, a estruturação dessa dinâmica que foi aí construída em torno da produção. Mas, para isso, iniciando aqui esse momento, eu quero fazer uma breve memória sobre esse processo de estruturação de um campo de estudo, né, sobre comunicação e religião aqui no Brasil, tomando como base a trajetória de pesquisa desenvolvida dentro da Intercom, né? Então, lá em 1990, né, foram organizados grupos de trabalhos com o objetivo de articular pesquisadores e socializar práticas, estudos, ensaios ali de pesquisa sobre esse tema. Então, naquela época, a Intercom criou um GT chamado Comunicação e Religiosidade, né? Então, a gente tem aí alguns colegas que participaram de processos em torno desse GT, lá na década de 90, mas depois de um tempo, né, esse tema não se continuou, né, o trabalho sobre o grupo, e aí a dinâmica foi modelando, foi se mudando, né, a temática da religião foi entrando em outros temas, né, no digital, na cultura, e aí acabou se dispersando um pouco essa proposta do GT, e em 2017, né, eu, juntamente com a professora Magali Cunha, nossa musa aqui, inspiradora desta noite, né, o professor Cláudio está aí, estou vendo ele aqui, perdão, viu, professor, com licença aqui, falar dela ser nossa musa. Nós juntos, então, ainda no contexto da Metodista, da Universidade Metodista, ela, então, a gente ainda estava no POSCOM ali do Metodista, construímos um projeto de uma proposta de criação do GT Comunicação e Religião para a Intercom. Então, em 2018, essa proposta foi aprovada e nós tivemos, então, a primeira sessão de apresentação de trabalhos no Congresso Nacional da Intercom, que foi em Joinville, e ali nós tivemos a oportunidade de já começar a aproximar, né, mais os pesquisadores, a congregar as pesquisas em torno desse tema. Então, de 2018 até agora, até o ano de 2021, nós tivemos diversas sessões de apresentação de trabalhos dentro do Congresso Nacional da Intercom e também em atividades paralelas propostas pelo grupo, né? A gente estamos aí construindo uma sistematização dos temas desses trabalhos e tudo para a gente poder colocar no texto que vai no nosso e-book, mas a gente quer adiantar que, de fato, o que nós percebemos ao longo desses 4 anos é justamente uma mudança, né, um desenvolvimento no que diz respeito à diversidade dos temas abordados, né? Então, nós saímos um pouco, estamos conseguindo, de certa forma, sair desse eixo somente cristão do debate sobre comunicação e religião, e estamos, de fato, ampliando, né, chegando a outras expressões religiosas, né, trabalhando com outras representatividades aqui nesse espaço. Então, diante disso, dessa demanda que foi emergindo, nós, então, em 2021, apresentamos uma nova proposta para a Intercom, agora com o nosso GT não mais chamando de comunicação e religião, mas comunicação e religiões, né? Para que a gente possa, de forma verbal, né, na palavra escrita, garantir esse espaço de abertura, essa diversidade, essa pluralidade que a gente quer, de fato, ter no nosso grupo. Então, desde então, nós estamos aí trabalhando o desejo e a proposta de novas construções, de novos temas, de novas perspectivas de pesquisa. E vários dos colegas que estão aqui conosco são as figuras principais desse processo, né? Porque um GT, né, um grupo de pesquisa, ele não se estrutura somente a partir de uma coordenação, mas é muito mais o mérito de quem está nele, construindo, fazendo a pesquisa acontecer, desenvolvendo essas práticas. Isso a gente tem visto brilhantemente entre os nossos colegas, e tem um calendário de atividades que contemplam temáticas bastante diferentes, né? Bem temáticas inovadoras para o nosso tema de comunicação e religião, para desenvolver ao longo desse próximo ano, desse ano de 2022 em que nós estamos. E para marcar, então, o início desse nosso trabalho, nós temos aí a publicação
do Dicionário Brasileiro de Comunicação e Religiões, que é uma parceria de muitos anos, né? Então, a gente está trabalhando nesse dicionário, o grupo como um todo, né? Encabeçado por alguns colegas de forma mais significativa, especialmente na pessoa da professora Magali, nossa coordenadora, desde 2018. Né? Então, vejam só que a gente tem um trabalho hercúleo ali, um trabalho mesmo primoroso de produção. É um dicionário que traz ali não só uma produção escrita, mas também uma curadoria científica dos termos, de tudo que foi elaborado. Então, teve uma revisão de consultores, de todo aquele material produzido. Então, de fato, é um conteúdo bastante importante e bastante significativo. Né? É importante a gente destacar, aproveitamos esse momento, né? Escolhemos a professora Magali, escolhemos esse momento para lançar assim, o dicionário, porque a gente entende que essa visibilidade que a gente pode ter aqui é, de fato, uma oportunidade de fazer chegar esse espaço de pesquisa que nós temos a tantos outros que estão por aí, Brasil afora, nesse imenso país, pesquisando esse tema, se interessando por esse tema. Para dar continuidade, então, a essa fala, já fechando aqui a minha fala e abrindo para a professora Magali, eu também não poderia deixar de agradecer aqui ao professor Alain, né, e ao Centro Universitário Adventista de São Paulo por toda a parceria, né, na coordenação também desse projeto, algo extremamente importante, algo que fica marcado para a história, né? É o selo da Intercom, da Unipress juntos ali, e marcando, então, de fato, a publicação dessa primeira edição. Quem sabe daqui a alguns anos nós possamos estar reunidos aqui de novo, outras pessoas capitaneando esse processo, quem sabe lançando uma edição revisada, ampliada, né, desse dicionário. Então, assim, sonhando juntos, e aí, de fato, como diz Dom Helder, né, sonho que se sonha junto, né, acontece. E aqui é a materialidade disso. Né? O dicionário ele é uma construção coletiva. E para falar, então, mais dessa construção coletiva, eu quero passar inicialmente a palavra à professora Magali, que vai trazer para nós aqui elementos importantes sobre esse debate. Né? Então, ela vai fazer uma reflexão sobre os eixos temáticos e, claro, apresentando para vocês um pouco desses seminários de preparação que aconteceram para o lançamento da obra hoje. Né? Então, houve toda uma dinâmica que foi construída ao longo do tempo, e a professora Magali vai explicar um pouco melhor para nós isso hoje. E lembrando desde já aqui, já dando esse indicativo, a gente vai ter um cupom de desconto aí para aquisição do nosso dicionário. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas desde já a gente quer agradecer a presença de todos. E professora Magali, com a senhora agora, vamos lhe ouvir sobre esses eixos temáticos, sobre a produção desse dicionário. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada, professor Rodrigo, também pela introdução, pelo acolhimento, né, da nossa live aqui. E muito obrigada a todas as pessoas que aqui estão nessa sala de Zoom e que estão nos assistindo também pelo Facebook. É uma alegria. Eu devo dizer que a gente está muito emocionado nessa noite. É um sentimento de emoção. Como disse o Ricardo muito bem, foram mais de 3 anos de trabalho. Eu lembro direitinho quando o professor Alain, da Unasp, primeiramente nos procurou, o nosso grupo de pesquisa que estava começando no primeiro ano de 2018, e já veio com esse projeto enorme, né? A gente estava começando, e o Alain veio com um projeto que inicialmente era menor, era uma coisa mais singela, pequena, mas aí a gente foi conversando, e começamos a sonhar daquela semente que o Alain trouxe, fizemos uma árvore enorme, né, com certamente muitos bons frutos. E estes mais de 3 anos, como já foi dito pelo Ricardo, de um trabalho coletivo, muitas pessoas que aqui estão nesta sala têm ali a sua contribuição, a sua palavrinha em algum texto do dicionário, alguma coisa que foi realizada para que ele acontecesse. Então, temos aqui autores, autoras que serão devidamente mencionados aí mais adiante na nossa reunião aqui. Pessoas que colaboraram como coordenação de eixos temáticos. Nós nos reunimos muito antes da pandemia, o nosso grupo já se reunia presencialmente e, ao mesmo tempo, online. A gente já tinha essa prática de ter pessoas aí de todo o Brasil participando das nossas reuniões. Tínhamos a Patrícia Machado, a nossa querida Patrícia Fox, como a nossa condutora de
A gente não conhecia nada disso, Zoom, Meet, não tinha nada dessas coisas. Era tudo ali na base do Skype e um pouco do YouTube depois, né? Tudo isso muito bem articulado. E o nosso dicionário foi assim construído coletivamente. Pessoas de todas as regiões do Brasil colaborando nessa construção. E nesse primeiro momento aqui, eu quero trazer para vocês, então, essa reflexão que é o tema da nossa noite, que é esse estado da arte. O nosso dicionário, ele é um retrato do que é hoje a pesquisa em comunicação. Nós não apenas trouxemos uma coleção de palavras, não estamos trazendo uma coleção de verbetes, juntando palavras que a gente acha importantes, não. Essas palavras nasceram de um processo de muita reflexão. As palavras só apareceram depois de 2 anos de diálogo. Nós realizamos 3 seminários temáticos, justamente para discutir esses eixos temáticos da comunicação e religiões no Brasil. Depois desses seminários, nós fomos afunilando as questões, então, trazendo para eixos, dos eixos, quais seriam, então, os temas que aparecem em cada eixo. Então, houve muita reflexão. E, então, eu queria compartilhar que foi muito importante uma decisão que nós tomamos de não trabalharmos com o estudo de mídias, que era a proposta original, um dicionário em mídias e religião. E aí nós fomos aprofundando, muito mais do que as mídias, a gente tem processos de comunicação, e que isso deveria ser valorizado. Muitos estudos em comunicação acabam se limitando para o olhar das mídias, mas nós temos muita coisa para além, né? Então, tivemos esse ato aí, eu diria, corajoso, né, de ampliar e de tratar a temática da comunicação. Então, essa foi uma decisão importante. E a segunda decisão importante, trabalhar com religião no plural, religiões, dada a própria diversidade, pluralidade que está embutido nesse conceito. Quando se fala de religião, dentro dessa palavra tem muita coisa envolvida. E nos nossos seminários temáticos, nós discutimos isso, a pluralidade da temática da religião. Por isso, colocamos religiões no plural, são religiões, e não só religiões, mas religiosidades, espiritualidades, experiências múltiplas em torno do que a gente chama de religião, e discussões riquíssimas que apareceram. Eu estou me dando um desafio, já vou compartilhar com vocês aqui, lançado aí o dicionário. Eu acho que a gente tem que fazer um artigo científico contando essa experiência da produção do dicionário, toda essa metodologia, todo esse processo de reflexão, de não sair juntando palavras, mas tratar isso com responsabilidade. Eu acho que a gente precisa contar essa história teoricamente, metodologicamente também, né? Então, eu estou abrindo esse parênteses para colocar esse desafio da gente fazer isso, né? O Alan não sabe não, está sabendo agora, que eu já estou dando essa tarefa para a gente aqui futuramente. Mas uma decisão importante que nós tomamos, além das religiões no plural e de tratar, para além das mídias, os processos de comunicação, foi olhar o que se pesquisa dessa interface comunicação e religiões no Brasil. Então, um colega nosso, também autor no dicionário, o professor Jorge Miklos, aceitou o desafio de nos liderar em olhar o banco de teses e dissertações da CAPES, para identificarmos, junto também com o que tem sido discutido na Intercom, nos grupos da Intercom, e também nos grupos de trabalho da Compós, da Associação de Pós-Graduação, dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, fazer um levantamento das temáticas. Ele teve ajuda de outras pessoas, aí também ajuda, deixa eu ver aqui para eu falar certinho, né? Quem que ajudou? O professor Maurício Ribeiro, da Unip, o nosso colega Ronivaldo Moreira, Gisele Gomes e o João Damásio. Esse grupo aí fez essa pesquisa, um levantamento quantitativo, mas também qualitativo, primeiro na área da comunicação, e olhar quem estava pesquisando religião. E aí eles observaram, na área da comunicação, um crescimento do número de pesquisas, muito crescimento nos últimos
10 anos, um crescimento, muito mais pesquisas nesse campo. Mas interessante, havia uma dispersão muito grande de temas, o que eles chamaram aí de atomização de pesquisas. Muita coisa sendo falada, muita coisa dispersa na avaliação deles. E um significativo número de pesquisadores, eles observaram, e eles disseram, olha, se a gente for para isso daí, vai ter o que eles chamaram de miríade de verbetes, porque tem muita fragmentação temática, né? Então, a gente tem que se deter aí em alguns elementos para a gente concentrar. E uma constatação importante que eles fizeram é que o fenômeno das religiões na comunicação acaba meio subordinado ao que eles chamaram de umas temáticas de moda. Então, uma coisa importante é que o nosso grupo está trabalhando um dicionário que tende a ser uma publicação baseada não em temas da moda, mas numa permanência de temas. Então, esse foi um desafio que esse olhar sobre as pesquisas já colocou para o nosso dicionário. Não ficarmos com temas de moda, mas com temas permanentes. E uma questão também que eles levantaram é uma problemática das religiões na comunicação com objetos bastante reduzidos e uma falta de precisão conceitual. Foi uma crítica que eles falaram. Há um interesse sobre o fenômeno das religiões, mas esse interesse do fenômeno, o fenômeno em si, não era definido muito bem em muitas pesquisas, não era bem referenciado. A religião acaba perpassando as pesquisas, mas não aprofundada como a comunicação estava sendo aprofundada. Então, as religiões ficavam ali, perpassando, citadas. Então, eles colocaram esse desafio. E colocaram um outro, uma prevalência de estudos sobre o catolicismo romano, seguido em temáticas referentes aos evangélicos, e especificamente do pentecostalismo. Então, esse foi um dado também interessante, um desafio que a gente sempre vinha colocando no nosso grupo, de ampliarmos para as religiões, não ficarmos focando num determinado grupo religioso, né? E aí, eles resolveram partir para uma segunda etapa, que foi olhar as outras áreas. Teologia, ciências da religião, ciências sociais, história, psicologia, como é que eles olhavam religião e comunicação, essas áreas aí. E eles viram também um crescimento das pesquisas, a mesma questão da dispersão dos muitos temas, que eles chamaram de atomização, o fenômeno religioso tratado de uma forma muito dispersa, e eles olharam que as outras áreas olham mais para as mídias. Então, esse fenômeno de fixação nas mídias, né, foi observado nessas outras áreas. Tudo isso colocou para a gente esse desafio de trazermos um dicionário que tratasse com responsabilidade essas dimensões críticas da pesquisa em comunicação e religiões que esses colegas trouxeram. Explicitar a afinidade epistemológica desses dois temas, comunicação e religião, isso precisaria ser explicitado no dicionário. É comunicação e, esse conectivo e, que fosse explicitado de maneira muito responsável nesse dicionário. Daí a perspectiva interdisciplinar que foi trazida. Temos autores aí dessas múltiplas áreas que eu citei aqui, não só da comunicação, mas das ciências da religião, da teologia, da história, das letras, da psicologia. Então, nós tivemos a colaboração que mostra esse E, comunicação e religiões, tratado de forma muito responsável e com profundidade e substância. Eu vou terminar, então, essa minha abordagem, não quero gastar muito do nosso tempo, porque a gente quer valorizar a presença dos nossos autores e autoras que estão aqui, temos personagens ilustres aí que participam do nosso dicionário aqui presentes, e a gente quer valorizar muito isso. Dizer, então, que depois de debruçar sobre essas temáticas e debruçar sobre esses desafios que as pesquisas em comunicação observadas nos bancos de teses e dissertações da CAPES e do material produzido nos grupos de trabalho da Intercom, da Compós, nós identificamos
que deveríamos trabalhar com 4 eixos temáticos, fundamentalmente. Fizemos uma tempestade de discussões, ideias dentro do nosso grupo, com média aí de 25 participantes em cada reunião, então foi uma participação bastante intensa de pessoas de todo o Brasil, e nós, então, definimos 4 eixos. Um primeiro eixo que nós identificamos: instituições, movimentos religiosos e poder. Comunicação e religião, e comunicação e religiões atuando nessa inter-relação entre instituições, movimentos religiosos e poder. E aí nós encontramos 21 temas que se transformaram em 21 verbetes nesse eixo temático do nosso dicionário. Um segundo eixo: linguagens e práticas religiosas. Toda essa dimensão da vivência religiosa por meio de linguagens e de práticas que envolvem a comunicação. E aí nós tivemos 14 temas que se transformaram em 14 verbetes do nosso dicionário. Um terceiro eixo nós denominamos processos e produtos midiáticos. Aí a gente tem todos os processos que envolvem as mídias, no jornalismo, na publicidade, todas as áreas de produção da comunicação relacionadas às mídias. E aí nós tivemos temas transformados em verbetes em número de 12. E um quarto eixo que não podia faltar são as teorias da comunicação. Como é que as teorias da comunicação podem iluminar a discussão das religiões, justamente para atender aquela crítica que os nossos colegas fizeram com a observação das pesquisas, que as religiões estavam ali tratadas muitas vezes de forma até superficial, que precisaria de discussão teórica mais profunda. E como é que a gente recorre às teorias relacionando as religiões? Então, nós elencamos as teorias da comunicação, as principais, e trouxemos 19 teorias da comunicação relacionando as religiões, que se transformaram em 19 verbetes. E nós descobrimos que havia conceitos que não deveriam ser verbetes, mas são conceitos chaves que transpassam esses verbetes, que transpassam esses eixos temáticos, são conceitos que deveriam estar presentes nessa discussão como pano de fundo, como eixos, como aqueles elementos que dão sentido a essas discussões temáticas que os verbetes, então, estariam trazendo. Então, nós fizemos a eleição de 15 conceitos-chave, e esses conceitos foram construídos coletivamente. Nossos participantes do grupo de pesquisa Comunicação e Religiões da Intercom construíram, redigiram de forma coletiva, e vocês vão poder encontrar na introdução do nosso dicionário uma definição desses conceitos-chave, desses 15, que não viraram verbetes, mas que a gente entende que eles referenciam várias discussões dos verbetes que estão ali apresentados. Então, é isso que a gente tem com muita alegria, com muito orgulho para apresentar. Nós acreditamos que é uma obra inédita no Brasil, que vai se tornar referência não só para pesquisadores, mas para profissionais da comunicação, jornalistas, publicitários, pessoas na área das relações públicas, pessoas que trabalham com turismo, pessoas que trabalham nas mais diversas frentes da comunicação e que podem ter este material, esta obra, como uma referência para orientar e iluminar as suas reflexões, os seus estudos. Quando eu estava revisitando os nossos registros de memória, e eu vou fechar com isso aqui, eu encontrei, na nossa primeira reunião, uma coisa chamada assim, possíveis desdobramentos do projeto, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. A gente já vislumbrou, lá em 2018, possíveis 2 desdobramentos. Olha aqui o que nós dissemos lá em 2018. Primeiro, criação de uma série, de uma coleção, Comunicação e Religiões, com aprofundamento dos eixos temáticos para estudos mais densos sobre a interface comunicação e religiões. E segundo possível desdobramento,
a criação de um observatório em comunicação e religiões. Olha que bacana que a gente colocou aí como já construindo o dicionário, já vislumbramos possíveis desdobramentos. Então, eu termino com esses desafios. Quem sabe a gente coloca esses sonhos em prática aí nos anos por vir. Obrigada pela atenção, pessoal. Obrigada. Devolvo ao Ricardo. Obrigado, professora Magali. Nossa, são dois possíveis desdobramentos aí que empolgam, né? Esse observatório, especialmente, já mobiliza tanta gente de lugares diferentes do Brasil que a gente tem aqui, que podem ajudar a pensar isso. Né? Essa série são coisas muito boas. O grupo é sempre muito fecundo, né? E aí essas coisas vão acontecendo, essas propostas novas vão surgindo. Como a professora Magali deu ênfase, né, na sua fala sobre essa memória e destacou a questão dos eixos que foram nos quais o dicionário foi estruturado, o professor Alan agora ele vai falar um pouquinho sobre essa metodologia, né, após essa escolha, como é que se deu os processos de estruturação, de construção, de fato, desse material que a gente vai ter logo acesso aí para servir de fato de busca, de consulta, de referência. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Obrigado mais uma vez, professor Ricardo, pela apresentação. Eu queria começar agradecendo, nessa minha breve fala, a professora Magali. Eu acho que todos vão me perdoar se eu não citar todos os envolvidos e reunir a todos os colaboradores e participantes desse projeto através da professora Magali. De fato, como musa inspiradora, né, o professor Ricardo mencionou aqui, aí eu peço desculpas de novo ao professor Cláudio que está presente, mas é sempre com respeito e boas intenções. De fato, eu me recordo como se fosse hoje essa conversa que nós tivemos na sede da Intercom, quando falamos sobre essa ideia do dicionário. E eu confesso que eu não esperava que a professora Magali fosse aceitar logo de cara, porque me soava uma ideia assim muito abrupta, mas a professora Magali abraçou o projeto de tal forma que não seria possível realizá-lo se não fosse a liderança da professora Magali e essa multidão, né, de colaboradores e pesquisadores extremamente competentes do Brasil inteiro. Então, de fato, a professora Magali tem esse talento, esse toque de Midas de agigantar, né, e alargar os projetos. Então, de fato, eu procurei a professora Magali, mas o dicionário com essa envergadura só nasceu depois do seu toque de Midas, né? Toque de Magali. Feito esse agradecimento aqui de público, também já queria aproveitar para dizer que eu aceito, professor, o seu convite, tá, da gente produzir um artigo científico e aceito o convite e já me convido para participar da coleção de livros do Observatório. Agora, não sei se eu te surpreendi, mas... Maravilha, vamos embora. Vamos já criar o bonde aqui agora. Vamos pegar o bonde. Então, beleza. Eu já estou dentro agora. Tenho certeza que vão aparecer aqui dezenas, né, de colaboradores e participantes para esses projetos, mas estamos juntos. Bom, sobre o percurso teórico-metodológico que a gente traçou sobre o dicionário enquanto projeto editorial, primeiro, o grande desafio que nós discutimos nas primeiras reuniões, nos seminários, foi de fechar um projeto editorial. Isso não foi particularmente difícil. A gente tinha uma ideia bem clara de qual deveria ser a abordagem do dicionário, o público-alvo ao qual ele se destinaria. A professora Magali mencionou aqui, a gente já tinha em mente que seriam professores e pesquisadores do universo da comunicação, mas não se restringindo ao universo dos acadêmicos, alargando também as fronteiras para profissionais de mídia e comunicação e outros profissionais e pesquisadores de campos também com interface com a comunicação, ciências sociais, né, sociologia, antropologia, obviamente, ciências da religião e teologia, líderes líderes religiosos, clérigos, pastores, etc., interessados. Então, a gente tinha uma noção, assim, um tanto quanto clara, mas o momento em que a gente se demorou bastante foi para definir que tipo de dicionário nós deveríamos construir. E isso nos desafiou porque nós precisamos,
nós criamos a ideia ali na hora, a necessidade, de que precisávamos imergir, pelo menos de maneira digna, no campo da lexicografia, que era algo que o nosso grupo não estava preparado. Eu, particularmente, não estava. Então, nós tínhamos ali a presença da professora doutora Eliane Moura, historiadora das religiões, professora aposentada da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, e ela nos permitiu fazer uma visita técnica guiada à seção de dicionários e enciclopédias da Biblioteca Central César Lattes, da Unicamp. E ali começou a nossa investigação no universo da lexicografia. Eu e um grupo de trabalho que foi comissionado para isso, de professores do UNASP, com a ajuda de alguns dos outros participantes, né, do GP da Intercom. E lendo os materiais, fazendo uma revisão de literatura, fazendo um levantamento dos dicionários da área de comunicação e dicionários da área de religião e teologia em língua portuguesa, nós chegamos a uma conclusão, que inclusive foi apresentada e debatida em um dos seminários, de que nós trabalharíamos com um dicionário do tipo especializado e do gênero analítico. Então, o que isso quer dizer, né, em termos lexográficos? O dicionário do tipo especializado, ele tem foco na estrutura conceitual de um campo do saber. E esse campo, a professora Magali já mencionou, dá nome ao dicionário, é a intersecção entre a comunicação e o estudo das religiões. Então, o dicionário especializado, ele se vale da linguagem especializada, da linguagem particular desse recorte, de um determinado campo do saber, para se estruturar, para se definir em termos de roteiro, ênfases e verbetes. E ele é um dicionário, assim decidimos, do gênero analítico, porque ele se propõe fazer uma compilação desses termos que denotam ou que representam os conceitos mais importantes do campo que foi delimitado. Então, um dicionário analítico, ele reflete a lógica conceitual do campo, ele respeita o repertório, o vocabulário do campo, suas ênfases, suas particularidades, tá? E assim nós decidimos que o dicionário seguiria essa lógica lexicográfica, ok? Em seguida, observamos que dicionários especializados analíticos, justamente por essa proposta que eu acabei de escrever, eles não possuem centenas de verbetes. Existem dicionários que são extensos na quantidade de verbetes e seus verbetes são curtos e breves. Pela nossa proposta, para um dicionário analítico, nós precisávamos fazer o contrário. Poucos verbetes, mas que esses verbetes tivessem uma massa consistente de informação descritiva, histórica, interpretativa e analítica. E assim nós seguimos. Foram, então, eleitos 61 verbetes, e esses verbetes foram escolhidos após, obviamente, essa delimitação que a professora Magali já nos apresentou, dos 4 eixos temáticos, que iam desde instituições, né, movimentos religiosos e poder, até a teorias das comunicações no diálogo com as religiões. Então, foram eleitos 61 verbetes que representavam essa lógica conceitual do campo a partir desses 4 eixos, que, novamente, demonstravam as grandes ênfases de discussão do campo, né, conceitualmente falando. E depois desse olhar mais macroeditorial, nós partimos, então, para uma definição mais microeditorial, que seria a composição dos verbetes em si. E logo nós definimos o que nós chamamos ali, nas nossas reuniões, de roteiro 3D, em que nós dividimos os verbetes em 3 partes. A parte de definição, a parte de destaques e a parte de desafios, por isso o nome 3D. Então, no primeiro momento, na parte que nós chamamos de definição ou definições, essa é a parte em que o verbete ele é contextualizado e depois delimitado. Primeiro, se mostra a partir de que local epistemológico ele está falando, de que ecossistema conceitual ele emerge, para depois delimitar, né, seu foco, seu escopo. Então, contextualização, delimitação e, obviamente, discussão ali semântica, de definição do próprio conceito em si, que dá nome ao verbete. No segundo momento, nós passamos para a área de destaques, que é quando se trabalha, vamos dizer assim, o estado da arte do verbete ou do tema.
se exploram os autores, as abordagens, os conceitos que estão no entorno desse verbete, as metodologias, né, os caminhos teórico-metodológicos que orbitam esse conceito, e ali se trabalha basicamente sistematização e hierarquização do conceito, né, que dá nome ao verbete. E, por último, o último D do 3D, que é a parte desafios, que é quando se discute um pouco sobre projeções, tendências e perspectivas do verbete, do tema do verbete, dentro da área de comunicação e também, né, da área do estudo das religiões. Se a seção do verbete de destaques trabalha muito com o retrato atual, né, do estado da arte, do conceito que é descrito, a seção, perdão, de desafios trabalha muito com o amanhã, com o futuro, descreve as possibilidades, os desdobramentos e as perspectivas do verbete. Então, nós construímos o verbete a partir dessa lógica, dessas três dimensões, 3 seções, e produzimos, então, 61 verbetes com essa perspectiva. Cabe ressaltar que nós tivemos também, para que tivéssemos um respeito à pluralidade do fenômeno religioso, nós convidamos que representantes de diversas tradições religiosas formassem um comitê de diálogo interreligioso que analisasse a redação e o produto final dos verbetes, olhando e mapeando linguagens que fossem positivas, linguagens de inclusão, não linguagens depreciativas ou linguagens reducionistas em relação a outras tradições religiosas. Então, tomamos o cuidado nesse nível de diálogo interreligioso para que o dicionário tivesse uma linguagem inclusiva, né, uma linguagem interreligiosa. Essas foram algumas das etapas, né, do nosso percurso teórico, metodológico, lexicográfico na construção do dicionário, que, eu repito, é um trabalho extremamente gratificante por ter sido colaborativo, cooperativo, representando diversas regiões do Brasil, representando diversas escolas teórico-metodológicas e representando também diversas tradições religiosas, abarcando, eu não sei se eu posso ter a ambição de dizer a totalidade, mas buscamos alcançar o mais próximo possível da totalidade dessa diversidade que é o campo, a intersecção de comunicação e religiões. Também traz muita felicidade ter participado desse projeto, junto com a professora Magali, com todos os autores e autoras que estão aqui, a quem agradeço, porque esse dicionário ele é, de certa forma, uma materialização e um resgate, uma consolidação da história desse campo, que foi ilustrada aqui pelo professor Ricardo no início do GP. Esse é um campo de estudos que nos Estados Unidos, podemos dizer, data ali quando começou nos anos 70, chegou ao Brasil nos anos 80, se consolidou como GP, né, no Intercom no início dos anos 90, como o professor Ricardo mencionou, por essas vicissitudes teóricas, né, comunicacionais da vida, acabou tendo um momento de silêncio em termos de, não em termos de produção científica e acadêmica, mas em termos de presença oficial, né, como GP na Intercom, mas agora renasce, né, desde 2017, com a liderança da professora Magali, a participação, a co-liderança do professor Ricardo, e todos esses colaboradores que estão aqui, renasce na Intercom, e o dicionário, de certa forma, ele diz assim, olha, comunicação e religiões está presente, chegamos, estamos aqui delimitando um campo, estamos consolidando uma área do saber, queremos voz, queremos respeito, queremos espaço, né? Claro, com toda a gentileza, mas o campo chegando, e agora com observatório, com artigos, com e-books e tudo mais que as mentes fervilhantes do Ricardo, da Magali, conseguirem conceber junto com os colaboradores, fazemos votos de muita produtividade para esse campo. Eu termino elegendo mais um representante para o meu agradecimento, que é a professora Tamires. A professora Tamires foi uma guerreira, porque ela foi analista editorial escolhida pela Unaspres, a editora, para trabalhar tecnicamente com o nosso dicionário. A professora Magali
é testemunha do trabalho hercúleo que a Tamires fez, entrando em contato com todos os autores, fazendo a mediação desses contratos que vocês assinaram, que muitos autores assinaram, fazendo o trabalho de editoração, ajudando a diagramação. A professora Tamires realmente merece aí nossa gratidão, representando também o trabalho técnico dos bastidores, né? O trabalho editorial aí do livro. Mais Alain, uma vez, se permite, ela está ajudando até hoje aqui, hein? É verdade, a Tamires é incansável, né? Tamires, obrigada. Está ajudando aí também aqui na condução aqui nos bastidores também, né? Na condução da live. Muito obrigado. Amigos e amigas, mais uma vez um agradecimento. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, mas um orgulho e um prazer tremendo de ter participado desse projeto junto com todos vocês. Um abraço. Muito obrigado, professor Alain. A frase, né? A gente quer sentar, queremos um lugar na mesa, né? E queremos ocupar bem esse lugar. E eu acho que esse dicionário ele coloca mais do que nunca o nosso lugar bem demarcado. E o quão importante é a gente poder oferecer para a comunidade científica, para a sociedade de modo geral, um produto de tanta qualidade, né? Eu acho que vocês puderam ouvir, quem está nos acompanhando pelo Facebook, quem está aqui conosco na sala no Zoom, pode perceber aí o nível de preocupação que se teve para a produção desse conteúdo, desse material. Então, é de fato algo que vem e que tem um símbolo, tem uma representatividade muito grande para o campo, né, para quem estuda. A gente fica lembrando aí, eu, por exemplo, lembro dos meus momentos de graduação, que você ficava lá procurando referência, e aí cadê, onde é que você legitima que isso faz parte de um estudo, que isso né, aquele incômodo que sempre acompanha os processos de pesquisa, e assim a gente traz um material que torna-se uma referência para todos em diversos níveis, né? E hoje nós estamos aqui nessa sala com várias dessas pessoas que ajudaram a tornar esse projeto realidade, né? Que foi quem colocou também ali a mão na massa, escrevendo, pesquisando, estudando, construindo, né? Então, para começar esse momento, né, nós já alinhamos aqui com os nossos colegas, e todo mundo vai falar um pouquinho brevemente sobre qual foi o verbete que produziu, qual foi o principal destaque dado ali, qual foi o aspecto, o ângulo que foi apresentado. E para iniciar esse momento dessas falas, eu quero começar chamando a Tamires, né, para falar um pouquinho sobre essa experiência, e já aproveito para publicamente aqui diante de todos, né, pedir desculpa pelas demoras, pelos e-mails não respondidos dentro do prazo, mas a gente sabe que no final deu tudo certo, porque estamos aqui publicando esse belíssimo dicionário. Então, Tamires, por favor, você comece aí a sua fala, para a gente ir aos poucos e também convocando outros colegas, autores que participaram. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigada pela apresentação, Ricardo. Muito obrigada, professora Alain, professora Magali, pelo agradecimento de vocês. Para mim foi um prazer trabalhar nesse dicionário como analista editorial e também ter a oportunidade de ser autora de um dos verbetes. Foi uma experiência fantástica que eu acho que não vai se repetir tão cedo, porque a gente não vê um material tão bom como esse todos os dias, né? Então, foi realmente uma ocasião ímpar para mim. Eu queria fazer das palavras do Ricardo as minhas. Também quero pedir desculpas por todos os atrasos em responder e-mail. Gente, eu fiz o que foi possível e em alguns dias até meio impossível aí para respondê-los. Eu espero que vocês tenham se sentido bem tratados por mim e pela equipe da Unaspress. Não trabalho mais com o pessoal da Unaspress desde fevereiro, mas a gente ainda mantém esse contato e foi muito legal trabalhar nesse projeto. Sobre o meu verbete especificamente, ele faz parte do eixo de teorias da comunicação e religiões, e é o verbete Estudos Culturais e Religiões. Ele foi um desafio porque eu trabalhava com estudos culturais desde a época da graduação, mas precisei expandir bastante o conhecimento teórico sobre essa área, e principalmente fazer a ponte com os estudos em religião, como que os estudos culturais se aplicam a esses estudos em religiões, né, no plural. E me chamou muito a atenção que, quando eu fui fazer essas pesquisas, eu me deparava com nomes de outros autores do dicionário que também escreveram sobre as interfaces entre estudos culturais e religiões. E esses autores foram citados, né? O Dr. Luiz Samartino foi uma dessas pessoas.
Então, eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo. E passo a palavra de volta para o Ricardo, porque senão eu vou ficar muito tempo falando e a gente tem pouco tempo. É isso aí. Obrigado, Tamires. E aí, sem muitas delongas, eu convido o professor Cláudio Ribeiro, né, que está aqui conosco também, para quem eu e o professor Alain pedimos desculpa anteriormente, para que ele também compartilhe conosco um pouco aí dessa experiência da produção do seu verbete. Boa noite, Ricardo. Boa noite, gente querida. Uma comunidade acadêmica aqui tão bonita, tão representativa. Eu quero iniciar brincando, dizendo que eu fui citado ao longo dessa transmissão. Eu tenho direito a 2 participações, eu tenho direito de resposta, né? Mas é uma brincadeira. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de ver a seriedade do trabalho produzido. Eu fui convidado para tratar do tema da autoridade religiosa e eu procurei fazer a partir de um conceito que eu tenho procurado desenvolver, que é o princípio pluralista. Eu publiquei isso na Edições Loyola, no ano de 2020, e apliquei essa perspectiva ao tema da autoridade religiosa, sempre com a preocupação, que é a base do dicionário, né, de um diálogo com profissionais da mídia, né, ou futuros profissionais. E, nesse sentido, devido ao princípio pluralista se basear na ideia dos entre-lugares e fronteiras da cultura, a gente procura observar o pluralismo religioso, e no caso específico do verbete, a autoridade religiosa, em primeiro no plural, né, sempre com essa perspectiva, que é também do dicionário, né, mas, sobretudo, não se restringindo à dimensão institucional das religiões, mas procurando olhar as fronteiras das experiências religiosas, com outras experiências religiosas, com outras esferas da sociedade. E, embora eu soubesse que o dicionário criou, o grupo do dicionário criou uma estrutura muito boa para o aprofundamento com a perspectiva interreligiosa, um grupo de pessoas para lidar com isso, eu, da minha parte, antes de encaminhar o meu verbete, eu procurei fazer isso também. Então, quando tratei do Islã, procurei uma colega acadêmica do Islã, pertencente ao Islã, para que ela pudesse me dar um feedback do verbete. E, assim, eu achei que era uma contribuição significativa também. E a minha felicidade, e termino com essas palavras, é que o tema da autoridade religiosa, em geral, pelas mídias, ele é tratado sob um plano de vista institucional. Ou é o Papa, ou é aquele pastor mais destacado do mundo evangélico, às vezes um rabino, e poucas vezes um sheik. Mas não encontra as mulheres, né? As mulheres nunca aparecem, porque elas não são vistas no quadro da religião, porque nem sempre usamos o princípio pluralista. Então, eu pude falar das pastoras evangélicas, das mães de santo, que são autoridade religiosa importante nesse país, das sheicas, né? Até uma expressão um pouco usada, as sheicas. Então, eu fiquei muito satisfeito de poder dar essa contribuição, e especialmente de também, e aí eu estou ansioso para ter o dicionário em mãos, né? Para também aprender com esse grupo maravilhoso, porque eu sei que foi gente de qualidade que escreveu temas relevantes para a minha pesquisa também de pluralismo religioso. Um grande abraço para vocês, muitíssimo obrigado, viu, a todos os envolvidos aí que já foram citados. Fiquei muito feliz de participar dessa obra. Muito obrigado, professor Cláudio. Nós vamos lhe dar o seu direito de resposta mais uma vez daqui a pouco. E agora eu queria convidar, então, a nossa querida também, professora Joana Puntel, irmã Joana, para uma fala sobre o seu verbete, sobre a produção. Estamos lhe vendo e não lhe ouvindo, irmã. Está fechado o microfone, Joana. Agora sim, agora sim. Agora sim. Muito obrigada, Ricardo, muito obrigada, companheiro, muito amigo. Quero agradecer muito ao professor Magali, o Alain, toda a nossa equipe que batalhou, que lutou, que sonhou e que, em parte dos nossos sonhos,
se concretizam agora com esse dicionário, e estava pensando que é tão interessante, estamos apresentando uma produção e já tem os sonhos embutidos, né, de futuro aqui, já estão sobre a mesa. Que maravilha, isso é dinâmica, e eu quero agradecer muito, agradecer também a Tamires, como disse o professor Alain, mas a Tamires de uma compreensão maravilhosa, e quero agradecer muito. O verbete que eu trabalhei, porque me parece que a gente tem um tempinho determinado para dar tempo também para os outros, não é? É o jornalismo católico. E eu fiquei assim maravilhada, mas ao mesmo tempo muitas coisas que eu sabia, mas que precisa contextualizar, que precisa também fazer uma recuperação histórica. O jornalismo, propriamente com essa palavra, ele vem mais tarde, não é? Mas a igreja sempre lidou com a questão da informação. Até quando, antes da própria invenção da imprensa, já existia alguma coisa informal e muito cheia também de contradições, né? Porque, ao mesmo tempo, o que a gente procurou mostrar, assim, foi o fio condutor de uma progressividade que existe de relação da igreja à informação, mas também, assim, sempre ligado ao poder, ligada a uma questão de censura, e conforme os interesses também dos pontífices. Então, a gente se valeu também de pesquisas já feitas. Aqui eu agradeço muito ao professor Ismar Soares, que tem também a sua tese, e foi publicado um livro que contém muitos elementos que serviram para poder elaborar esse verbete. E então esse fio condutor, um fio progressivo, que vem assim com muita história também assim sofrida, de luta, para chegar a uma abertura um pouco maior, que depois foi chegando devagarinho, foi chegando até o Concílio Vaticano II, que mais fez uma contribuição muito grande de poder dialogar com o mundo, e daí nascem, então, todas essas questões ligadas à informação, no sentido da liberdade de expressão, no sentido de dar vez para o outro, e nós estamos vendo que isso tem continuidade com o Papa Francisco. Mas também, depois, vindo um pouco para o Brasil, nós percebemos assim que uma grande pessoa que deu um contributo maravilhoso para isso foi o nosso querido professor José Marques de Mello, não é? Que então organizou muitas assembleias e deu muita contribuição para o debate e o estudo, para profissionalizar o jornalismo. Quer dizer, não é porque você tem um conteúdo que você vai falar de qualquer jeito, precisa de profissionalização, mas também a profissionalização ela tem um objetivo, que é esse da Igreja Católica, da evangelização, etc. Então, eu termino aqui dizendo que o meu verbete ele está sempre vinculado a essa memória histórica até chegar a um novo jornalismo. E hoje, com a multiplicação da parte tecnológica, que nos dá possibilidades incríveis, eu até acredito que, em termos de perspectivas, deve-se continuar fazendo a pesquisa mais atual, porque a diversidade é muito grande. E não diversidade, eu quero dizer no bom sentido, muitas iniciativas, precisa quase que fazer nova pesquisa para o momento atual, mas não gostaria de deixar assim que os estudantes, as pessoas que vão procurar algum conteúdo nesse verbete, se prescindisse, digamos assim, de todo um trabalho histórico e progressivo que veio, de muita luta, muita tristeza, muita condenação, mas também muita abertura e a conquista de algumas liberdades que estamos vivendo. Muito obrigada. Muito obrigada, querida irmã Joana, uma grande referência para nós. Queria convidar também agora o Robertson Marconi, que está aí conosco também, para poder falar sobre o seu verbete. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Para mim é uma honra estar fazendo parte desse grupo seleto. Gosto muito desses personagens e, assim, mais uma vez, com respeito, é muito, muito bom Magali aí sendo a nossa liderança aí
a nossa condutora, e que, como eu disse aí, ela nos dá vida e vida em abundância, aí, porque faz com que multiplique muitos sonhos a partir de um dicionário. Já temos aí outras ideias permeando a nossa conversa. Bom, o meu verbete foi indústria cultural e religiões. Eu sou da filosofia, teologia, sociologia, história, e venho trazendo muitas essas questões do mundo da comunicação dentro do campo da religião também. Lembrando que a indústria cultural, ela vem conectada com os neomarxistas aí da escola de Frankfurt, né, que nós temos aí o Max Horkheim e o Adorno, mas especificamente trazer o conceito dessa palavra, indústria e cultura, fechando também dentro desse viés religioso, que é muito forte, né? Sabemos que existe muita mídia conectada dentro dessa instrumentalização, seja por alguns lados, assim, de realmente trazer o conhecimento e algumas vezes instrumentalizando de maneira negativa. Eu coloquei que a arte pode transformar e aprimorar algumas técnicas dentro do conceito de reprodução. Então, sendo assim, podemos acreditar até numa popularização dos meios como fotografia, cinema, assim como a Horkheim e a Adorno fala muito nessa frase: o mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural. Ou seja, eu vejo como um fio condutor aí que nos conduz a esse direcionamento, a essa interpretação do mundo através do viés da indústria, da cultura e da religião. Muito obrigado pela participação, eu agradeço. Vamos convidar também ainda a irmã Helena Coraza, por favor, também está conosco aqui. Boa noite a todos, muito prazer em conhecer muitas pessoas. Eu faço parte ajudei a criar o grupo de comunicação e religiões, só que me mantenho na Intercom no comunicação e educação, levando sempre essa questão também religiosa. Então, o meu verbete que me foi solicitado foi educomunicação. Depois eu vi no sumário, quando eu recebi, que educomunicação não tem essa coisa e religiões. Eu falei, bom, eu recebi educomunicação. E eu diria, educomunicação é um neologismo, né, que junta a comunicação, a interface comunicação e educação, tem o seu berço nas igrejas cristãs, em toda a luta pela democratização da comunicação popular alternativa, que nós trabalhamos tanto. Eu, às vezes, brinco dizendo que a educomunicação é o novo nome da comunicação popular e alternativa, mas ela tem esse âmbito da educação formal, da escola, num novo olhar, né, em que nós colocamos em evidência o interlocutor, o sujeito de processos. Por isso também a referência teórica dos estudos culturais, não pode ser outra, né? E sobretudo, pessoas que assumem essa causa da transformação da sociedade. Digamos, no berço, eu até escrevi isso, estão as igrejas cristãs, toda essa luta. Na Igreja Católica, ele entra, inclusive, o termo entra no Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, por influência de pessoas que trabalhamos, entre elas o professor Ismar de Oliveira Soares. Mas no meu grupo de pesquisa, por exemplo, nós temos diversas tradições. Eu diria, a educomunicação, ela não é confessional, mas ela nos une numa luta por uma educomunicação. Eu batalho, por exemplo, que cada comunicador tem que ser um educador, inclusive pela educomunicação na mídia, aí dentro da Signes, que eu coordeno o setor da educomunicação, a gente, né, tenta colocar, e não é fácil de ser entendido, mas eu também, mesmo pesquisando o tema, trabalhei bastante, espero que possa contribuir para a reflexão dentro
do conceito de uma, qual seja a opção religiosa, mas de sermos pessoas que lutam por uma sociedade mais justa e fraterna nessa interface comunicação e educação. Agradeço o convite e foi uma honra poder participar desse dicionário e estamos aí à disposição. Obrigada. Muito obrigado, irmã Helena, prazer ouvi-la. Eu queria convidar, então, agora o Rabino Alexandre Leone para falar sobre a produção do seu verbete, por favor. Boa noite, pessoal. Eu tive grande dificuldade de produzir originalmente o verbete, porque meu verbete é judaísmo, que pode parecer uma coisa fácil de fazer, mas colocá-lo dentro de um verbete é bastante complexo, porque exigem escolhas, o que eu coloco, o que eu não coloco, né? Eu até hoje não tenho certeza se fiz o melhor caminho. Eu tentei fazer uma coisa que misturasse temas teológicos com a própria história e questões contemporâneas do judaísmo, imaginando que, por se tratar de um dicionário de comunicação e religião, tivesse que ter essa dinâmica na apresentação. Mas eu, francamente, não sei se eu cheguei lá, né? Mas, de algum modo, a comissão de editorial achou que sim, então está lá, né? Eu agradeço muito, é uma grande honra estar aqui presente. Eu sei que atrasei muito para entregar o meu verbete, né? Me lembro da professora Magali, me lembro da professora Tamires atrás de mim o tempo todo, mas no final deu certo, né? E a maioria de vocês eu não conheço, mas eu estou reconhecendo aqui o Cláudio Ribeiro, uma pessoa que eu respeito muito, né? Um teólogo que eu me sinto orgulhoso de estar junto com ele mais uma empreitada dessas. E de todos vocês também. Muito obrigado, Alexandre, pela participação. Nós agradecemos. Então, eu vou chamar ainda mais duas pessoas para a gente ter ainda essa dimensão do horário. A professora Sônia Jacone já está aqui conosco também, que vai fazer o encerramento em nome da Intercom. Mas eu quero chamar, então, agora a Graziele para falar um pouquinho sobre a produção do verbete dela, a Graziele Fonseca, e, na sequência, a professora Aline, né, da Universidade de Santa Maria. Olá, boa noite. Espero que estejam me ouvindo bem. A internet está um pouco instável aqui em casa. Eu fiquei muito contente com o convite, agradeço à professora Magali e a todos os organizadores, a Tamires, que eu tive contato, né? O meu verbete se chama Espiritismos. Eu fiz um breve histórico, né, sobre a doutrina e tentei me aproximar bem em relação à comunicação, né? Eu sou formada em estudos de mídia e pesquiso em ciência da religião sobre o espiritismo e uma relação com os jornalistas, né? E, no caso, o espiritismo é uma doutrina do século XIX, né, que, quando chega ao Brasil, adquire um viés menos filosófico e mais religioso. E o que acontece é que, naquele período ali do século XIX, tem uma aproximação muito grande com a ideia de religião. Por exemplo, o médium, né? Tem uma aproximação com essa ideia de comunicação entre o mundo material e o mundo dos espíritos, né? Então, nesse caso, já temos aí uma relação de comunicação face a face. Mas também, por exemplo, a psicografia é uma forma de comunicação dos espíritos pela escrita, né? Então, agora, por exemplo, no tempo presente, a própria Federação Espírita Brasileira tem se interessado também em produzir filmes, teve a própria novela da Globo, A Viagem. Então, tem uma relação entre a produção simbólica, né, e a comunicação e o espiritismo. Inclusive, Chico Xavier foi um grande fenômeno, né? Então, tentei fazer essa aproximação e também fiz uma diferenciação das religiões mediúnicas, como Umbanda, Catimbó Jurema e o espiritismo, visto que o verbete se chama de espiritismos, né? Então, pode dar a sensação de que espiritismo seria
todas essas religiões, mas a gente tem que ter um cuidado para não haver o apagamento das outras religiões. Então, foi isso, eu tentei fazer essa aproximação e torço para que seja uma contribuição válida, né, bem interessante para entender um pouquinho. Obrigada. Muito obrigado, Graziele. É uma alegria ter você aqui conosco. Então, encerro essas contribuições dos nossos autores com a fala da professora Aline, e aí depois a gente já vai mencionar aqui todos que contribuíram, né, que estão aqui conosco, para a gente fazer uma menção, né, nominal de todos, e depois vamos sair com a professora Sônia para o encerramento da nossa live. Professora Aline. Muito obrigada, Ricardo. Queria aqui registrar o meu agradecimento à professora Magali, ao Alain. Professora Magali, uma parceira aí, estando presente nesse momento. É um grande prazer poder participar desta obra. Eu acho que vou correr o risco aqui de ser redundante a todos os louvores que já foram levantados aqui, a pertinência e a qualidade dessa obra, mas acho que é muito importante salientar mais uma vez, né, todo esse esforço que foi feito, né, para um dicionário que nasce enraizado, né, dentro de toda uma gênese, uma percepção, né, a partir do que é o campo da comunicação, do que é a religião, do que é o próprio fazer dicionarizado, né, o Alain aí trouxe toda o detalhamento, né, do trabalho que foi feito para ser uma obra pertinente e relevante. E eu queria citar também algo que o Ricardo enfatizou aqui, de como seria importante a gente, em nossa formação, ter podido lançar a mão desse trabalho, né? Mas, claro, fica daqui para frente essa perspectiva de poder designar e recomendar essa obra para os alunos, orientandos, graduandos, pós-doutorandos, é uma contribuição inestimável, com certeza, o que essa obra traz para o campo, tanto da comunicação como da religião e suas intersecções. Então, o verbete que ficou sobre minha responsabilidade foi o verbete Mediações e Religião, e foi uma grande dificuldade realizar, devido à complexidade dessa intersecção, né, e a própria etimologia das duas palavras está muito próxima, né, a mediação com o medium e a religião com religare, mostra como são intrínsecos, né, esses dois termos, e como são imbricados e estão na gênese da própria ideia da comunicação, né, do próprio processo comunicacional, processo religioso. Então, esse termo, de certa forma, ele nos coloca diante de uma problemática que é Deus e o mundo, né? Lidar com toda a diversidade comunicacional, religiosa e midiática. Então, o que eu tentei nesse verbete foi, né, tatear aí no escuro e tentar trazer um pouco, né, dessa perspectiva, dessa relação entre mediações e religiões, pensando do ponto de vista pensando as mediações do ponto de vista mais individualizado, né, da relação de cada um com o sagrado, e essa relação também institucionalizada a partir das instituições religiosas, e, por outro lado, essa questão da mediação também pelo viés mais coletivo, os processos sociais, né, como que isso se dá no âmbito da sociedade. Também falei um pouquinho sobre a questão das imagens, né, das imagens como um fator de mediação com o sagrado, e, por fim, sem deixar de mencionar, né, sendo um verbete também encaixado no eixo das teorias da comunicação, pensar na contribuição comunicacional do nosso grande autor latino-americano, Jesus Martín Barbeiro. Então, trazendo nessa perspectiva das mediações pelo viés das teorias da comunicação, fechando, então, essa ideia do verbete. Então, mais uma vez, agradeço também a oportunidade aqui de falar nessa live e parabenizo a todos pelo excelente resultado. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Aline. A gente quer agradecer todos e todos que contribuíram conosco na produção desse dicionário. Eu vou fazer aqui a menção dos nomes de alguns colegas que a gente conseguiu mapear aqui com a ajuda da Tamires e da professora Magali, que estão presentes. Então, quem estiver presente aí, liga a sua câmera, faz um joinha, balança com a mão para a gente poder
rever essas pessoas, né? E aí, quem teve muito contato por e-mail, podendo rever agora presencialmente. Então, uma gratidão imensa a todos e todas que estão aqui conosco, né? Já peço a nossa equipe de apoio, já ir tirando as fotos também, porque eu estou vendo rostinhos aqui bonitinhos aparecendo. Vamos todos aqui registrar esse momento de interação, esse momento de coletivo tão importante. Então, Aline, Alain, Ariana, Catiane, Lori, Luiz Erli, Tamires, Cláudio, Joana, João, Helena, Luiz Henrique, Letícia, Marcelo, Magali, Marco, Ricardo, Régia, Wendel, Lisbeth e Robertson. São alguns dos nomes que nós conseguimos mapear que estão presentes aqui hoje. Nós queremos muito agradecer a contribuição de vocês. Teve gente aqui que contribuiu escrevendo o verbete, outros contribuíram revisando os verbetes, outros coordenaram os eixos, né, como foi bem apresentado. Então, para nós, é um resultado muito significativo, porque é um resultado coletivo, né? E aquilo que a gente faz junto, né, faz florescer e cresce e se desenvolve. Certamente, o fruto desse trabalho vai ser colhido aí ao longo do tempo, com novos pesquisadores interessados, com mais gente se sentindo entusiasmada a pesquisar esse campo, pelas referências, pelas oportunidades de construir aí a sua base de pesquisa com algo cada vez mais fundamentado. Eu quero, então, mais uma vez, agradecer a todos aqueles que contribuíram, todos que nos acompanharam aqui também, agradecer a Intercom pela oportunidade desse espaço, né, de fazermos esse lançamento. A gente vai ter um lançamento, né, quando a obra física estiver pronta, né, a gente vai lançar a versão digital, não é isso, professor Alain? E depois vamos ter a obra física, certo? Então, posso dar mais uma notícia sobre isso? Eu estive em diálogo mais cedo com o professor Rodrigo Folles, que é um dos autores aqui do dicionário e, ao mesmo tempo, dirige a Unaspress. Nós temos, então, o lançamento hoje da versão online, a versão digital do dicionário, que está sendo colocada à disposição pela Amazon, principalmente, mas também estará em outras plataformas digitais. E ele avisou que nesta primeira semana vai ser feita uma divulgação ampla, que há um desconto grande da Amazon para essa primeira semana. O preço do dicionário estará em R$ 108, mas nesta primeira semana, R$ 31. Então, vai valer a pena correr nesta primeira semana. Claro que não, autores e colaboradores vão a estas pessoas, autores, autoras, colaboradores, colaboradoras, será dado, então, acesso pela participação dessas pessoas, mas para o público em geral, terá essa promoção. E vem aí a versão impressa, que eu creio que todo mundo tem aquele desejo de segurar assim e folhear, né? Então, vamos ter o acesso aí mais para o final de maio, e já temos o preço de capa, que deverá estar em torno de R$ 120. Pela extensão da obra, eu achei até um preço razoável, né? Capa dura, uma obra grande, de mais de 500 páginas, enfim, é um preço razoável. Então, esse é o recado do professor Rodrigo, que não pôde estar conosco porque está no evento de Brasília. Em Brasília, ele mesmo gostaria de dar essas notícias e pediu, então, que vocês fiquem atentos. 81. E eu falei outro valor, hein, Wendel? O Wendel está me corrigindo aqui. Eu coloquei um docinho na boca que não é tão doce, né? 81. Anotei errado. Então, 81, mas está valendo. Então, por favor, fiquem atentos à divulgação que vai ocorrer nos próximos dias, porque tem essa promoção de lançamento. As pessoas que participaram aqui da live estão registradas como inscritos na Intercom, ou aqui foi feita a anotação dessa presença aqui, também receberão um voucher de desconto para aquisição da publicação impressa, o voucher da Unaspress. Então, fiquem atentos a esses contatos. E autores e autoras, pessoas que colaboraram, coordenadores de eixos, pareceristas, vão também receber um contato direto da Unaspress explicando como vão poder acessar a obra, tá bom? Então, desculpa aí te interromper, Ricardo, mas esse recado aí foi importante que o professor Rodrigo pediu que eu desse. E obrigada, Wendel, pela correção.
Imagina, professora Magali, muito obrigado pelas informações. Tamires, você tem alguma informação também para repassar? Eu só tenho um complemento ao que a professora Magali falou. Quando vocês forem checar os e-mails, caso não achem nada na caixa de entrada, procurem no spam, no lixo eletrônico, porque, por uma razão que eu não sei explicar, algumas vezes os e-mails que são @unasp, que é o nosso domínio, o domínio que comporta, inclusive, os e-mails que são mandados pela Unaspress, vão parar nessas caixas, tá? Então, pode ser que você receba o seu voucher, mas não vai parar na caixa de entrada. Daí você fica assim, socorro, cadê ele? Mas ele está lá no seu lixo eletrônico. Então, só dá uma olhadinha, gente, até sexta-feira, assim. Tá certo. Obrigado, Tamires. E eu quero aproveitar, né, que a gente está aqui com um público extremamente seleto, interessado no tema comunicação e religiões, para fazer um convite especial para vocês, né? Nós vamos ter o Intercom Nacional, de 5 a 9 de setembro, na Universidade Federal da Paraíba. Eu não conheço, vou conhecer agora, né? Então vai ser uma oportunidade incrível para a gente se reencontrar presencialmente, inclusive. E nós estamos, o GP Comunicação e Religião, está esperando o trabalho de vocês, os artigos, né? Os relatos de pesquisa, os relatos de experiência de trabalho, até o dia 11 de julho. Então, até o dia 11/7, vocês podem encaminhar trabalhos aí para o nosso GP. A gente está ansioso para se encontrar, para ter esse momento junto, e certamente vai ser uma experiência incrível. E já que falamos de Intercom, de fala institucional, eu já convido, então, a professora Sônia Jacone, amiga querida, né, em nome da diretoria da Intercom, para fazer, então, o encerramento da nossa live. Boa noite, Ricardo. Obrigada aí pela apresentação carinhosa. Gente, que alegria vê-los, que gostoso. Pena que o tempo foi pequeno, né? A professora Magali, o Ricardo, a professora Helena, a professora Joana Pontel, o professor Cláudio, tantas pessoas queridas. Muito bom vê-los aqui nessa live. O meu tempo foi curtinho hoje, porque eu estava em outro compromisso, então não consegui acompanhar, mas a gente ia acompanhando aqui pelo WhatsApp, que a gente está nessa organização das lives, um sucesso. E parabéns, o que a gente tem que falar é parabéns para vocês, primeiro, por organizar essa live tão bacana, com a presença de todos vocês, professora Magali, por essa apresentação que vocês fizeram. Então, em nome da professora Magali, quero agradecer todos que se inscreveram aí na live para participar hoje, e por lançar, né, professora Magali, sintam-se todos representados, viu, com o nome da professora Magali, mas por lançar esse dicionário de religiões tão importante, tão caro, quando eu falo caro, mas de especial mesmo, de valioso, para o campo da comunicação e o campo da religião que vocês estudam. Um prazer para nós, uma honra ter esse lançamento aqui nas lives Cátedra Intercom. Então, para nós, assim, uma grande alegria e ver a participação de vocês, né? E eu sei muito bem como é organizar, né, Ricardo, um verbete, um dicionário, né, professora Magali, porque o professor Marques, ele colocava a gente nessas tarefas, e a gente sabe que gerenciar um trabalho como esse não é fácil, porque envolve, professora Magali, né, toda uma estrutura pré-produção, depois juntar todos os autores. Alguém falou aí, eu peguei um pedacinho, eu fui cobrado várias vezes, faz parte, né, essa cobrança, e a gente sabe que as pessoas têm prazos curtos, apertados por causa das suas agendas, mas a gente também fica ali no pé cobrando. A gente sabe muito bem o trabalho que é, mas quando a gente vê a produção, né, Ricardo, o dicionário pronto, como é gostoso, parece que todo o cansaço, tudo isso fica tão pequeno e a gente não vê a hora de já ir para o próximo passo, não é assim, professora Magali? Qual é o próximo passo, né? Vamos para o volume 2. Eu estou vendo que daqui a pouquinho vai ter já o volume 2, porque os termos, eles... né, os verbetes eles vão aparecendo e há necessidade de atualização e logo as coisas começam a exigir uma renovação, né, porque uma atualização, vamos dizer assim. Então, parabéns em nome da Intercom pela organização da live, Ricardo, que eu sei que você estava aí nos bastidores também, bastante intenso nos trabalhos. Parabéns por esse lançamento, que a gente viu aí com mais de 60 verbetes, que deu um livro, um dicionário de mais de 500
páginas, né, professora Magali? Mais de 60 verbetes, quantos autores, quantas pessoas envolvidas, eu imagino o tempo que vocês estão fazendo esse dicionário, eu fiquei aqui fazendo as contas, é um grupo novo de pesquisa, que tem 2 anos, então desde 2018, não é isso? Vão me corrigindo. 4 anos, Ricardo? Desde 2018. Sim. 2018, então 4 anos. Então, é um tempo curto, é um tempo pequeno para formar tanta coisa e já ter uma obra tão importante, tão relevante para a área e tão trabalhosa nesse processo mesmo de gerenciar tudo isso, porque a gente sabe que envolve o trabalho intelectual e braçal também. Então, vocês estão de parabéns pelo tempo curto, por esse gerenciamento, e nós, a diretoria Intercom, só temos a agradecer, e da Cátedra Intercom também. Então, recebam o nosso abraço, sintam o nosso abraço, e também a gente ficou animado aqui, né, com essa notícia do Observatório de Comunicação e Religião. Depois eu quero que vocês... Eu fiquei sabendo, né, porque eu peguei o finalzinho aí da live, eu falei, nossa, que notícia maravilhosa. Nós estamos, a Cátedra Intercom, ela está com esse propósito de reunir cátedras e observatórios, tanto que nós vamos ter agora em junho o 2º encontro latino-americano de cátedras e observatórios, né? E nós já temos observatórios da América Latina, as cátedras se reunindo para a gente debater e discutir e formar uma rede, né, de temas relevantes para o campo, e vocês já estão dentro, né? Já vamos colocar o Observatório de Comunicação e Religião, viu, professora Magali, dentro dessa rede para a gente caminhar. E alguém também falou aí no nome do professor José Marques de Mello, esse trabalho de dicionário, de verbetes, é um trabalho que tem muito a digital do professor Marques de Mello, eu posso dizer assim, porque ele gostava muito de fazer esse tipo de trabalho e envolvia muita gente, porque é um tipo de trabalho que exige uma rede de colaboração muito grande. Né? Precisa lembrar de todo mundo que está envolvido, todo mundo se ajudar, todo mundo participar daquele trabalho, e essa rede, essa formação dessa rede era uma característica assim, marcante, acho que uma das principais do professor José Marques de Mello. Falando aqui em nome da professora Joana Pontel, que conhece muito bem essa característica do professor José Marques de Mello, a professora Helena Curaza, que ele formava esses trabalhos em rede, né? Formava esses trabalhos em colaboração. E o dicionário tem muita essa digital, eu estou colocando assim, do professor Marques de Mello. Então, parabéns mais uma vez. Gostaria de ter acompanhado as lives, essa live de hoje, mas foi só um tempinho curto, mas foi suficiente para ver que o trabalho é magnífico, e que bacana ver esse valor aí, essa redução, né, esse desconto. Acho que a gente tem que divulgar, viu, Ricardo, para todo mundo aproveitar aí essa semana desse desconto. E parabenizar todos os autores que estão aí hoje presentes na live, falando um pouquinho deste trabalho. Então, agora, eu gostaria de anunciar a próxima live, porque faz parte, né, da nossa dinâmica de trabalho aqui. Nós estamos na 4ª temporada das lives Cátedra Intercom. Nessa temporada, nós temos 21 lives, então são os grupos de pesquisas que organizam a live, então o grupo de comunicação e religião organizou essa, de parabéns, e a próxima será organizada pelo GT Teorias do Jornalismo, no dia 28/4, sempre às terças e quintas-feiras as lives acontecem, com o tema Pesquisas em Jornalismo contra a Desinformação, credibilidade para a defesa da democracia. E quem estará presente, né, os participantes, os organizadores da live? Nós temos a Mônica Martinez, nossa colega da Uniso, o Marcos Paulo da Silva, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o Felipe Pena, da Universidade Federal Fluminense, o Leonel Aguiar, da PUC do Rio, e a mediação também pelo professor Leonel Aguiar, PUC, Rio de Janeiro. Então, vocês que estão hoje aqui na live, quem está nos acompanhando pelo Facebook, já pode fazer a inscrição, vai lá, né, já tem link de inscrição para a nossa próxima live, que acontecerá na próxima
quinta-feira. Então, muito obrigada, Ricardo. Que alegria te ver, Ricardo. Eu precisava falar isso, a gente precisa se conversar, a gente precisa se ver mais, e todos vocês aqui, professora Magali, um prazer e uma alegria imensa vê-los e vê-las nessa noite. Muito obrigada, em nome da Intercom, a gente agradece e deixa nosso abraço a todos vocês. Boa noite, gente. Um grande abraço. Boa noite. Abraço. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Prazer, hein? Prazer.